Caminhando mais para o final do nosso podcast, então, gostaria de pedir para que você desse algumas dicas para o pessoal de casa, para crescimento. Em especial, vou te pedir uma dica diferente, além das que você já deve ter vindo na cabeça. Para aquela pessoa que pensa na maternidade e os desafios, já que você comentou que é algo que você não é preparado para isso, acho que seria legal dar uma dica nesse sentido também. Legal. Bom, né, para o pessoal que está aí assistindo, eu fiquei pensando muito nessa jornada que eu passei aí, que eu passo até hoje, que sempre me transforma. E essa questão de dar alguns passos para trás, saber que às vezes é necessário dar alguns passos para trás, entendendo o caminho do meio, mas tendo em vista aonde eu quero chegar. Estou dando alguns passos para trás, talvez não é o movimento que eu queira dar, mas talvez ali é que vai dar a base para onde eu quero chegar. Então, acho que é importante pensar nisso. Eu tenho essa condição de dar um passo para trás, eu posso fazer isso, né? Então, às vezes, isso é que vai me sustentar, deixar minha carreira sólida para ser fortalecida lá na frente. Então, acho que essa é uma dica que eu dou, realmente ousar. E eu acredito também que nem sempre a gente vai fazer tudo o que a gente quer. Então, quando, por exemplo, eu escolhi fazer o curso lá de administração, não era o que eu queria, mas eu pensava que aquele curso poderia me levar aonde eu queria chegar. Então, ter essa leveza que isso eu fui aprendendo depois com o tempo. Olha, eu estou num processo, num movimento que talvez não é o que eu almejei, o que eu sonhei, mas talvez esse movimento vai me levar aonde eu quero chegar. Eu acho que talvez é importante dar espaço para trás, mas também com leveza, entendendo que vão existir outros passos e pensando algo que eu sempre pensava muito, que eu trabalhei muito em terapia, isso, que quando eu dou um passo para trás, não necessariamente significa que uma porta foi fechada, a porta ela tá lá. Então, às vezes eu tinha muito esse mindset de eu dei um passo para trás, tive que parar de dar aula porque estava muito puxado, muito corrido, essa questão familiar. E aí eu falava, nossa, eu nunca mais vou poder dar aula. Não, eu vou poder dar aula um dia. A porta não está fechada. Então, ter esse movimento, olha, essa fase, é esse caminho do meio que eu preciso e é isso que vai me manter em pé para eu estar chegando onde eu quero. Em relação à maternidade, essa daí é difícil. Eu aprendo muito, acho que a maternidade é uma construção e o quanto a maternidade me ajuda no meu desenvolvimento de carreira. Porque, primeiro, o quanto eu acho que eu tenho que estar aberta para minha filha, então, a entender as necessidades dela. Então, como isso desenvolve uma habilidade na gente, né, de olhar para o outro e entender as necessidades do outro. E quando eu comecei a entender que talvez eu teria que seguir um caminho do meio, a primeira coisa que eu comecei e eu vi que estava muito difícil é terapia. Então, eu acho que é importante, quem está vivenciando esse movimento de carreira e maternidade, eu acho que a mãe ela tem que ter um espaço para falar dela. E tem que ter um espaço ali para entender tudo que está acontecendo aqui dentro. Então, o processo de fazer psicoterapia me ajudou muito a olhar, olha, esse é o caminho do meio, tá tudo bem, vamos lá, vamos seguir, é possível, não é culpa, é responsabilidade é o que você pode fazer nesse momento. Então, a psicoterapia me ajudou muito, primeiro a ter um tempo para mim, que a gente às vezes nesse movimento carreira, maternidade, a mãe acaba ficando de lado, né? São duas funções, né? Basicamente duas falando, funções, né? Exatamente. E a mãe acaba ficando de lado, acaba ficando, né, em última opção ali. E aí isso foi algo que me ajudou muito, entender e a trazer mais leveza. E também a trocar com outras mães. Nossa, e tem um livro da Brené Brown que ela fala muito sobre isso, a coragem de ser imperfeito. Ela fala como que é importante você falar com as outras pessoas sobre a sua vulnerabilidade, falar com as outras pessoas sobre o que você está passando. E aí eu troquei muito isso com outras mães que passaram pelo mesmo desafio, que passam até hoje. Então você vê assim, nossa, tá todo mundo no mesmo barco. Então essa questão que a gente às vezes tem, isso acontece comigo, não, acontece com todas as mães. Então como que essa fez
para conseguir? Como que a outra fez? Então você vai aprendendo um pouco o caminho das pedras. Então essa troca é importante. E se a gente for esperar ter tempo para fazer isso, esquece, você não vai ter tempo. Então tem que colocar na agenda, né? Tomar um café com uma amiga para falar sobre maternidade. Tem que criar prioridade. Tem que criar prioridade. Então isso é algo que realmente, às vezes, eu não fazia. Então hoje eu realmente levanto a bandeirinha, olha, preciso conversar, já passou por isso, como que foi, como que você resolveu. E isso ajuda demais. E entender que são fases não vão passar, então acho que... E o alinhamento familiar ajuda muito também, viu, Léo? Então, assim, existia muita combinação com meu esposo. Então, olha, né, com a minha família, preciso dessa ajuda, é possível, não é... Ai, não tô bem, hoje eu só quero ficar aqui quieta. Então, se permitir também a sentir. Porque às vezes a gente tem esse mindset que a mãe tem que dar conta de tudo, que ela é Mulher Maravilha, e não é. Então, conversar sobre maternidade é algo que me ajudou muito e a terapia também, assim, vem me ajudado aí a entender as prioridades, a olhar para mim, olhar para o outro. Então, essa é a dica aí que eu daria aí pro pessoal de casa. Interessante, riquíssimo, né? Riquíssimo. Inclusive, a gente para pensar, né? Às vezes a gente está na empresa, a gente se depara com um problema e a gente consulta outras pessoas mais experientes para entender como foi feito no passado e tudo mais. Mas quando a gente traz para a vida pessoal, a gente nem sempre lembra de fazer isso. Né? Engraçado isso, né? Então, de fato, uma dica riquíssima, riquíssima. Muito bom, Ariane. Estou muito feliz, muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da sua história. Pessoal, se vocês gostaram, não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever e comentar aqui no episódio. Muito obrigado. Ariane, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, espero que eu consiga ter ajudado alguém, né, a refletir sobre carreira, sobre maternidade. Agradeço o convite. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima. Você acompanhou Cresça e Apareça com Léo Carreira.